Vamos lá. Livro Segue-me. Emmanuel. Nosso cantinho da leitura. Nos caminhos da fé. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus, Mateus 10:32. No mundo, de modo geral, habituamo-nos a julgar que os testemunhos de fé prevalecem tão só nos momentos de angústia superlativa, quando o sofrimento nos transforma em alvo de atenções públicas. Evidentemente, na Terra, as crises de aflição alcançam a todos, cada qual no tempo devido, segundo as lutas regeneradoras que se nos façam necessárias, no curso das quais estamos impelidas a entregar todas as energias de nosso espírito nos atos de fé. Entretanto, é preciso ponderar que somos incessantemente chamados a prestar o depoimento de confiança em Jesus, através de reduzidas parcelas de bondade e tolerância, compreensão e paciência, diante das ocorrências desagradáveis do cotidiano, tais quais sejam a referência desprimorosa, o olhar de suspeição, o pedido justo recusado, o beliscão da crítica, a desatenção e o desrespeito, o desajuste orgânico, o prejuízo inesperado, a transação infeliz, o desafio da discórdia. Impõe-se-nos a obrigação de confessar-nos seguidores do Cristo, por intermédio de definições verbais claras e sinceras, mas somos igualmente convidados a fazê-lo na superação dos aborrecimentos comuns, porquanto só atravessando as diminutas contrariedades do dia a dia, como grandes ocasiões de revelar confiança em Jesus, é que aprenderemos a suportar as grandes provações como se fossem pequenas. Então, a grande capacidade para o sacrifício. As almas fortes e nobres, elas conseguem fazer com leveza coisas aparentemente complexas. Mas qual a razão disso? É seguir a instrução de Jesus no momento em que parece que ele nos tenha vindo dar uma autodefinição. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Parece que Jesus está se mostrando para nós características próprias dele. No entretanto, ele está nos passando um roteiro de evolução espiritual. Ele está dizendo que ele se identifica com esse roteiro. Caminho, verdade e vida. Por isso eu sou caminho, verdade e vida. Foi esse o roteiro que eu segui, eu, Jesus, na minha trajetória. E por isso ele fez uma trajetória ascensional, sem desvios, durante o programa de evolução. Então, caminho, nos caminhos da fé, porque são muitos os caminhos que temos que percorrer durante esse processo que é razoavelmente longo.
Mas o caminho significa a nossa missão, a tarefa que trazemos, especialmente na existência, e que somente nós poderemos realizar. São tarefas que são indelegáveis, não temos como transferi-las para ninguém. Então, caminho é o nosso caminho, né? Por isso, há um texto também do Emmanuel, endireitai, que vem de uma fala de Paulo, endireitai caminhos, né? Endireitai os caminhos do Senhor, né? Torná-los efetivos, que as realizações sejam concretas. Então, nos caminhos da fé, nós temos realizações a fazer. E quais são elas? O que nos aguarda em termos de tarefas, quando o caminho é o da fé? Muitas vezes, como está aqui na fala de Emmanuel, nós supomos que a fé é um recurso que está disponível para nós, para ser utilizado por nós nos momentos graves, de grande sofrimento, em que ficamos expostos publicamente. E que então a fé é esse recurso de cura e como forma de minimizar os nossos sofrimentos. Mas confessar a Jesus vai muito além disso. É evidente que a fé, ela é uma força psíquica. A fé, ela é uma energia da alma que está assentada na razão. Ela está assentada na nossa capacidade de fazermos conexões, de realizarmos raciocínios. Ela se assenta, em verdade, no universo da filosofia. É aí que está o caminho da fé. Os caminhos da fé estão nos nossos raciocínios. Então, quando defrontados por questões que nos venham a colocar em desalinho conosco mesmo, que nos venham a atingir o nosso centro sensorial, vamos dizer assim, a nossa dimensão de sensações, e que nos sentimos desorientados, sofridos, injuriados, como diz Emmanuel, diante, por exemplo, de uma referência desprimorosa, né? Que não esperávamos, muitas vezes vinda de um amigo, né? Normalmente é deles que vem mesmo, né? Então, quando somos sujeitos de suspeição, muitas vezes vamos revelar algo a um companheiro, nos revelar, nos despir, né? Nos tornarmos nus para alguém em quem confiamos, e recebemos de volta um olhar, né, de suspeição, em que diz, mas será que foi assim mesmo? Né? Então, nesses momentos, é necessário nos lembrarmos que servimos ao Cristo, que é a Ele que devemos confissão pública, que é ao Cristo que devemos reverência e fidelidade. Então, diante das intempéries da vida, quando estivermos defrontados num ambiente em que não conseguimos estabelecer a concórdia com as nossas ideias, que possamos então nos envolver nos caminhos da fé, trazendo para nós raciocínios lúcidos, fazendo o que nós chamamos de uma distância focal do problema, para que possamos então agir, ter a atitude adequada diante daquele sofrimento, diante daquela dor, e confessar a nossa condição de discípulos de Jesus, daqueles que mesmo diante
das mais diversas provas morais, conseguimos ainda assim compreender que a nossa relação de fidelidade é com Jesus e que ao final das contas é dele que devemos esperar a aprovação ou a reprovação. Então, nos caminhos da fé, suportar as provas. Suportar significa conseguir carregar o peso, realizar as tarefas, porque prova, que são provas, senão realizações das nossas tarefas, não é? Então, que Jesus nos abençoe e que possamos trilhar esse caminho, o da fé, que é o caminho da filosofia, é o caminho do raciocínio e das melhores escolhas.